Namastê, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro, nosso satsang. Aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, satsang significa um encontro, ele é um encontro, onde temos a oportunidade de compartilhar, de olhar, de compreender coisas, e isso se dá por meio de perguntas e respostas. A gente usa essa areazinha em branco acima aqui da imagem, para colocar as questões que gostaríamos que fossem abordadas. Nós temos um tempo de aproximadamente 1 hora, um pouquinho menos, para conversar, né? Tradicionalmente, satsang tem um propósito muito específico, que é, através desse tipo de encontro, que sejam vistas as coisas que de fato vão fazer diferença em nossas vidas. Então, o satsang, ele não tem uma outra finalidade que não seja essa, né? O propósito a finalidade mais importante do satsang é que através dele você possa crescer, que você possa ter uma expansão da sua consciência, que você possa crescer em consciência, que você possa ter crescimento espiritual, o que significa uma melhora na sua condição de vida como um todo. Todos os temas que participam de um satsang são os temas que naturalmente fazem parte da nossa vida e que, por conta de situações conflituosas, muitas vezes, ou confusas, nós vemos que a nossa vida não segue adiante, está parada, né? Quando a gente chega nesse ponto, que é um ponto muito interessante, um ponto de crise, quando a vida deixa de estar confortável, quando as coisas começam a ficar incômodas, começam a ficar, né, é um momento onde muitos de nós, na busca por uma saída, na busca por um alívio até, vão buscar respostas. E as respostas nunca são objetivas, as respostas nunca vêm dessa forma, né? As respostas vêm na medida em que a gente se move, né? Na medida que a gente caminha. Então, o caminho espiritual, ele faz uso de um satsang, ou de uma sequência de satsangs, para que a gente possa encontrar referências, para que a gente possa encontrar companheiros de caminhada, aqueles que também estão em situação semelhante, aqueles que estão descobrindo coisas, e também aqueles que já as descobriram e estão disponíveis para compartilhá-las. Normalmente o satsang é feito dessa forma. As perguntas que são postadas são perguntas que a gente já sabe ou entende que vão fazer de fato diferença caso você encontre as respostas. Esse satsang que eu ofereço aqui, ele está diretamente relacionado com todos os temas que vão emergindo na medida em que a gente recebe a energia Diksha. Eu sempre suponho que boa parte ou a maioria das pessoas que estejam participando do encontro já tenham recebido a Diksha, já saibam do que se trata, já tenham tido alguma experiência, né, com a Diksha. Porque aí a gente está falando algo que todo mundo já sabe do que está sendo falado, né? Acredito que todo mundo já tenha recebido a Diksha. É uma experiência absolutamente pessoal, é uma experiência absolutamente individual, é uma experiência absolutamente única a cada vez que a gente a recebe. E o que a Diksha vai instigando, vai nos provocando, vai nos abrindo, vai nos permitindo e vai nos liberando, também é uma experiência absolutamente única
pessoal, individual, ainda assim, ela é comum a muita gente. O que acontece com um tende a já acontecer com outros, ou a já ter acontecido com outros, né? Ou são coisas que ainda virão a acontecer. Então, cada um de nós tá num ponto da caminhada, está num momento de vida, tem uma idade, tem uma maturidade diferente, já tem uma coleção de experiências de abertura ou de conflitos, né? Então a gente vai caminhando juntos com a intenção de acelerar o processo de crescimento. Como vocês sabem, a Addiction é um processo intenso, ela nos promove situações bastante intensas, né? As coisas mudam muito rápido e muita gente às vezes fica desconfortável porque não lida muito facilmente com as mudanças. Então a gente está aqui para também facilitar todo esse trânsito das coisas, porque a gente está vivendo um período muito específico da história humana, um período muito rico e um período bastante complexo, porque coisas que serviram a todos nós por muito tempo já não nos servem mais. E a gente ainda não sabe muito bem como lidar com as coisas novas que estão nos sendo oferecidas. Então, o satsang também tem essa finalidade, né, de nos permitir uma passagem por coisas que possam, na sua compreensão, facilitar que o seu crescimento seja também, digamos assim, esteja em harmonia com as mudanças que estão acontecendo. Porque a gente à medida que as coisas vão mudando e a gente vai se permitindo mudar junto, fica muito prazeroso, a vida fica muito gostosa. Tá bom? Então, a partir de agora, vocês podem já ficar à vontade, vão colocando as suas perguntinhas, vão colocando as suas questões e eu vou abordando na medida que vai entrando aqui na área de chat, tá bem? Oi, Patrícia. Gostaria de agradecer os ensinamentos sempre e pedir, se possível, quem possa enviar essa energia incrível que é a Addiction para minha irmã Sandra Coelho de Souza, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Tá legal, Patrícia. A gente inclui a Sandra na nossa Oneness Meditation no final, tá bom? Esse encontro a gente não faz transmissão de Diksha dessa forma, tá bem? Oi, Ana Paula Prema Nirvana. Eu quis tanto que consegui mudar para Campo Grande. Sim, eu vi. A gente conversou hoje, né? E hoje não sei como lidar com o que eu escolhi. Me sinto no agora o que fazer com o que tanto desejei e criei. Eu não entendi muito bem qual é a questão, tá bom, Ana? Estou com conflito com os meus desejos, medos e dúvidas. Ana Paula, um pouquinho, eu vi que você completou a questão, né? Um pouquinho do que você está sentindo é natural, né? Eu não conheço você, assim, não sei detalhadamente quais são as escolhas, por que você foi para Campo Grande. Eu conheço a cidade porque já estive em Campo Grande, oferecendo também uma Oneness Meditation e um processo de cura dos relacionamentos, um satsang, e gostei muito da cidade, né? E, enfim, é um lugar novo, né? Agora, independente do que você vai encontrar aí, seus desejos, suas vontades, né? Você vai ter uma experiência com algo que você ainda não conhece. Então é muito interessante quando a gente se sente compelido, né? Posso dizer assim, a realizar um movimento em direção a algo que a gente não sabe bem o que é, e muitas vezes se depara com uma situação que às vezes foge àquilo que esperávamos que nos viesse a acontecer. É normal que assim seja, né? Então, ao invés de você ficar tão focada em realizar os seus desejos, anseios, sonhos, né? Veja se você consegue
acolher o que você está encontrando. Porque é muito mais importante você se abrir e interagir com aquilo que o seu movimento lhe trouxe, de novo, do que ficar frustrada porque você fez escolhas e agora não sabe se elas de fato são as melhores, né? Então, a gente costuma dizer, não, a gente costuma interagir com o ensinamento de Bhagavan, que é muito interessante, né? Que diz assim, onde há liberdade não há escolha. E é um ensinamento bastante profundo e bastante interessante, né? Para não entrar mais detalhadamente nisso, mas para só colocar um aspecto que eu sinto que é interessante, é porque a gente de fato não faz as escolhas, né? É com isso que eu quero te dar essa resposta. As escolhas, elas ocorrem porque num certo momento, ou em vários sucessivos momentos, as coisas vão se colocando diante da gente para serem vividas, para serem experienciadas, né? São pequenos desafios, são grandes desafios, e na medida em que a gente vai acolhendo, abraçando e se revendo, porque muitas vezes você escolhe uma coisa, mas o que vai acontecer é outra, você cresce, você aprende a respeito de si mesma, você desaprende coisas que você acha que já tinha e que de repente não vão te servir mais, você as deixa para trás, se abre para algo novo, né? E eu estou dizendo essas coisas, mas eu sei que o medo pertence a esse tipo de situação, né? Sempre que estamos diante de uma situação nova e desconhecida, o medo vem junto. Porque a nossa mente, ela quer o que é certo, a nossa mente funciona com aquilo que já é conhecido, a nossa mente não funciona com aquilo que não é conhecido. O nosso coração, sim. A nossa mente, ela sempre busca segurança. Por quê? Porque ela está a serviço do medo, né? E também porque ela não lida com o momento presente. Então, observa um pouquinho essa dinâmica e a gente continua conversando. Tá bem? Oi, Renata Oliveira Charoni. Boa noite, querido Setu. Como você vê a dificuldade que às vezes temos em aceitar o outro? Como ter essa aceitação? Bom, tem várias coisas aí que precisam ser compreendidas, Renata. A primeira, eu vou colocar aqui, talvez você compreenda, espero que compreenda, né? É que o outro, de fato, ele não existe. Então, esse outro que você está com dificuldades em aceitar, ele é nada mais, nada menos do que um reflexo, um espelho de você mesmo. Então, é muito importante, é uma chave fundamental que isso seja muito bem compreendido, né? Este outro que é difícil, né? Estes outros, que às vezes não é um só, né? Esses outros que são difíceis de serem aceitos, sempre são partes nossas com as quais a gente também não lida. A não aceitação de aspectos em nós mesmos vai se projetar em inúmeras outras pessoas. Algumas manifestam isso de uma forma mais explícita, outras de uma forma, vamos dizer assim, mais sutil. Mas todos, inevitavelmente, vão refletir algo seu com o qual você não lida, com o qual você não interage e que você também, inescapavelmente, não aceita. Só que você não sabe disso, né? Quando eu digo esse tipo de coisa, muita gente reage, né? Mas eu não, né? Eu não tenho nada, eu não sou assim como esta pessoa. Eu tenho certeza que não, né? Que você não é assim como esta pessoa que você não aceita. Mas algo nela, ou algo que ela expressa, algo que te provoca desconforto, pertence apenas a você mesmo. E isso precisa ser encontrado, porque a gente resiste a ver isso, né? A gente imediatamente afirma, não, esse negócio aí eu não sou assim, eu sou o oposto, eu sou completamente diferente, né? Essa pessoa é de um jeito que eu não tolero. Pois é, esse eu não tolero, esse eu não suporto, eu não aguento ficar perto, ele é seu, né? Ele é seu. E é natural que assim seja. Então a gente precisa compreender que a nossa interação uns com os outros, por meio dos relacionamentos, né?
Alguns são agradáveis, outros são extremamente desconfortáveis. Todas as nossas relações, né, sempre vão refletir um aspecto nosso. As relações que são mais difíceis, as que são mais conflituosas, são muitas vezes kármicas, são relações com pessoas que a gente revisita, né? Às vezes até por meio de sucessivas relações, né, encarnações, e a gente está sempre lidando com a gente mesmo. Né? Então a forma de lidar com isso é essa. Né? Observa o que esta pessoa ou este grupo de pessoas, não importa, desperta dentro de você e fica com o que é teu. Sempre fica com o que é teu. Porque nas relações nós tendemos a querer mudar o outro, a querer mexer com o outro, a querer transformar o outro. Vamos levar o outro para fazer terapia, vamos levar o outro na addiction, vamos levar o outro para fazer não sei o quê. Né? Sempre movidos por um desconforto que este outro nos causa. Obviamente isso não vai dar certo, né? Porque o desconforto é nosso. No momento em que você fica com o que é teu e acolhe, mesmo que você não reconheça em si esses aspectos, o outro também vai corresponder a isso, ou vai sair da sua frente. Né? A gente só se relaciona com as coisas que nos pertencem. É quase que uma questão magnética. Você atrai para si o que é teu. E o que não é mais teu, porque foi transformado, porque foi dissolvido, porque foi liberado, simplesmente desaparece. Sai do cenário. Né? Ou se permanece no cenário, se permanece diante de você de uma forma que você não fique incomodado. Se está te incomodando, é teu. Se não está mais te incomodando, deixou de ser seu, embora ele esteja diante de você. E aí você resolve, se você quiser se mover, ir embora, se você quer ficar junto, quiser ficar separado. Né? Mas a questão da aceitação, a gente tem que lembrar que nós não conseguimos nos propor a aceitar. Se propor a aceitar algo que você não aceita, só gera hipocrisia. Então, a aceitação, ela não pode ser uma decisão interna. A aceitação, ela é um acontecimento, é algo que acontece no momento em que você está em paz com você mesmo. Aí o que quer que venha a você é aceitável, é acolhível, né? Você abraça. E aquilo que está errado, né? Que precisa sofrer uma modificação, que precisa sofrer uma transformação, isso vai ocorrer por conta da sua aceitação. Né? Então, é um processo, eu sei que eu expliquei de uma forma um pouquinho confusa, mas é por aí, tá bom? O que você pode fazer é olhar para você mesmo, em última instância é isso que eu estou apontando para você. Não deixa somente dizer eu não sou assim, eu sou diferente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não ajo assim, eu não me comporto assim. Tá? Procure evitar esse tipo de afirmação, porque você vai sempre postergar o que está aí para você ver. Todas as pessoas, as aceitáveis e as inaceitáveis que estão diante de você porque você as trouxe e as mantém na sua vida. Então tem muita coisa sua aí que não está aceita. Procure reconhecê-las, procure descobri-las e você vai ver como aquilo que você não aceita, simplesmente, como eu já disse aqui, desaparece da sua frente. Né? Faz uma experiência, faz um teste. Oi, Ananda Mandala. Como lidar com a ansiedade e a indecisão? Eu costumo dizer aqui, Ananda, que a gente não lida com as coisas, tá bom? Porque a gente gostaria de poder lidar, né? De ter uma ferramenta específica, né? De fazer alguma mágica para que a ansiedade desapareça, para que a decisão desapareça. Né? Então, a gente não lida. A gente não lida com medo, a gente não lida com ciúmes, a gente não lida com as coisas. Porque eu estou dizendo isso porque a colocação que é comum acontecer aqui no encontro, né? As pessoas querem saber como lidar com alguma coisa que elas não estão conseguindo lidar, como se isso fosse possível. Né? Mas
o que é possível é você trabalhar em alguns aspectos que são coletivos, pertencem a todas as pessoas, e compreender como é que se dá esta dinâmica, né? A indecisão e a ansiedade, elas têm uma fonte que precisa ser vista. Todas as coisas, vocês já devem, para quem já está aqui me acompanhando há algum tempo e está também acompanhando os ensinamentos da Oneness, porque não é o Setu que está falando, né? Eu estou trazendo coisas que a gente trabalha, se não diretamente, de uma forma indireta, mas que a gente vai encontrando uma liberação para algumas condições, né? Uma das coisas importantes é compreender, isso é para todos, né, como funciona a nossa mente, quais são as características dela, do que ela se alimenta, do que ela se nutre, para se manter sob o controle de nossas vidas e de todas as coisas. Então, a ansiedade, se a gente for esmiuçar um pouquinho, nada mais é do que o anseio, né, talvez até a raiz da palavra esteja aí, o anseio de que algo que ainda não aconteceu venha a acontecer amanhã, venha a acontecer depois. A ansiedade, ela a substância da ansiedade é este medo, né, de que aquilo que você quer que venha a acontecer não aconteça. Por quê? Porque você não sabe, você não tem controle sobre a vida, você não tem controle sobre a natureza. A nossa mente, como acabei de dizer, ela se nutre de certezas. A nossa mente não funciona e não provoca emoções de harmonia. Por quê? Ela projeta para o futuro algo que, com anseio, né? com a necessidade de ter controle a respeito do tempo e dos eventos que virão amanhã. Então, a ansiedade, ela participa disso, né? A ansiedade, ela não pode estar presente se você estiver no presente. No presente absolutamente. A ansiedade, ela vem dessa expectativa de que venha a acontecer algo que você espera que venha a acontecer, né? Ou que você tem quase certeza, né? O quase que é o problema, né? Quase certeza que vai acontecer, mas você não sabe se vai ou não acontecer, se vai ou não dar certo, né? Se vai ou não conseguir, né? Então, essa projeção para o futuro é a nossa incapacidade de permanecermos no presente. Então, se você quiser, né, experimentar ficar no presente, né, é o como você vai lidar com a ansiedade. Mas é óbvio que se eu falar para você ficar no presente, você não vai conseguir, né? Porque o entendimento disso que eu estou dizendo, ele também vem através da mente. E a mente nunca está no presente. A mente não jamais se encontra no momento presente. Para a mente se encontrar no momento presente, só quando ela desaparece. A mente funciona de passado e de futuro. Quanto mais você está na mente, mais ansiedade você vai sentir. E todas as outras coisas também, né? Os conflitos, os medos, tudo mais que acompanha esse aspecto desconfortável da ansiedade, né? Aí tem gente que toma ansiolítico, né? Como se isso pudesse resolver. Claro que não vai resolver, né? Só vai te acalmar, só vai te fazer ficar levemente entorpecido, né? Entorpecida com todos os sintomas que a ansiedade traz, né? De insônia, por exemplo, de nervosismo e coisas assim, né? Fora outras coisas mais físicas, né? Então a ansiedade, ela só vai desaparecer no momento em que você tiver uma condição de expansão de consciência, quando você puder permanecer no momento presente, abraçando e acolhendo aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, sem gerar tanta necessidade de buscar alguma coisa no amanhã. Me aprofundando mais um pouquinho. Por que você precisa tanto que algo aconteça amanhã, pelo qual você está ansiosa, né? Porque tem coisas no seu momento presente,
com as quais você não está vivendo bem. A ansiedade, ela vai então projetar um futuro para você diferente do momento presente. Quanto mais desconfortáveis, quanto mais o momento presente não está bom, mais criamos uma fantasiosa ideia de que algo diferente tem que acontecer. E vamos vivendo em função disso. Né? Eu estou te dando algumas chaves aí, não sei se você vai conseguir aproveitá-las. Tá bom, Ananda? Mas dá uma percebida no que está acontecendo hoje que não está legal para você. E aí você vai descobrir o quanto ansiosa você está para que algo diferente venha para você viver. Né? No momento em que você ficar bem com o que você está vivendo hoje, a ansiedade desaparece por si mesma. Né? É um dos aspectos. Tá bom? E a indecisão faz parte disso, viu? Eu não toquei no assunto indecisão porque a indecisão simplesmente vem da incapacidade que você tem de prever o futuro e saber o que é melhor, se é ir para cá, se é por ali, se é ficar aqui. Né? Tudo isso participa um pouquinho de uma intensa atividade mental para sair de um desconforto que você está vivendo hoje, que você quer escapar dessa jaula de alguma maneira. Né? E o que eu estou te dizendo é fica dentro dela. Né? Vê o que está aí. E é nisso que você vai encontrar não mais a necessidade de tomar tantas decisões, né? E sim ir dizendo sim para as coisas que estão se apresentando para você. Né? Espero que você tenha compreendido. Oi, Nilza. Se tu, quais os recursos podemos lançar mão com a finalidade de mantermos ou mesmo potencializarmos energias recebidas da Diksha? Bom, a resposta é mais ou menos simples, Nilza. Não existem recursos para isso. Né? Pelo contrário, quanto mais esforços você fizer para ficar com alguma coisa, mais aquilo que você quer segurar desaparece. Parece contraditório. Né? Essas coisas boas, positivas, que você está recebendo e que você reconhece que estão vindo para você, elas só vão permanecer com você se você não fizer nenhum esforço para segurá-las. Todo esforço que você faz para guardar o tesouro, né, para deixar ele na caixinha, para colocar uma corrente, colocar um cadeado e só nutrir para que a coisa fique maior, né, como um cofrinho, né, que você vai colocando as moedinhas dentro, não vai dar certo. Né? Então, nós não fazemos uso de recursos. O que nós fazemos é um caminho, vamos dizer assim, o contrário disso. Né? A gente entrega, a gente abre mão, a gente solta, a gente entrega, a gente abre mão, a gente solta. Aí é que as coisas acontecem. Quanto mais você buscar recursos para potencializar alguma coisa, né, esses recursos não vão ser de muita utilidade e não vão ser verdadeiros. Claro que existem coisas que a gente pode fazer. Né? Então, por exemplo, todos os doadores de Diksha, um belo momento, resolvem também se tornar trainers. Outros resolvem, já sendo trainers, se tornarem trainers avançados. Por que a gente faz esse movimento? Né, que eu fiz? Né? Me tornei trainer em 2010 e me tornei um trainer avançado em 2014. Por que a gente faz isso? Porque a gente está em busca de meios de crescer mais rápido. Agora, este crescimento, ele ocorre por meio de processos. Então, para te dar uma resposta mais simples, os recursos que você pode usar, né, se você quiser chamar dessa forma, é se submeter a cada vez mais e mais processos. E, em última instância, o melhor recurso que você pode usar é ir para a Índia, é se submeter aos processos que ocorrem lá na One University, permanecer em Shambhala, né, pelo tempo que você quiser. Hoje é possível você permanecer em Shambhala de um dia a um tempo infinito, né? Pode ficar lá, quanto você puder pagar, enfim, né? O custo de ficar lá, você pode ficar lá. Né? Então, em termos de recurso, né?
é esse, né? O melhor que tem. Primeiro, se você não tiver condição financeira para dar um salto dessa forma, procure participar de tudo aquilo que é possível, né? Processos, retiros, as One's Meditations, processo das câmaras sagradas, todos os processos que são oferecidos pelos treinos avançados e também por DGs que estão comprometidos com o trabalho de crescimento, né? Receba muita Diksha, participe de sessões de Diksha, ajude sessões de Diksha da sua região a funcionarem melhor, né? A gente chama isso de seva, né? É o serviço, né? Ajude outras pessoas a crescerem, ajude outras pessoas a se curarem. Né? É isso que vai ajudar a potencializar tudo isso que você está fazendo, tá bom? Vou deixar a resposta mais simples para você. Mas procure não mensurar, procure não fazer esforço para guardar algo, né? Como se fosse uma meta, né? Deixa a coisa mais solta, deixa as coisas acontecerem também. Tá? Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Tem a parte que é ativa e tem a parte também que deve permanecer passiva. Tá bom? Porque se você não permanecer passiva, as coisas que estão aqui para serem dadas a você não serão acolhidas, porque você vai estar sempre ocupada fazendo coisa. Né? Eu costumo dizer isso nas sessões de Diksha. Né? A gente tem as sessões aqui em São Paulo, elas incluem, durante aproximadamente meia hora, o recebimento de Diksha pelas mãos dos diversos doadores de Diksha que estão presentes. Depois a gente já não faz mais nada, a gente recebe a Diksha do orbe dourado e depois as pessoas têm a oportunidade de permanecerem deitadas em Shavasana por mais ou menos 10 minutos. Né? E eu sempre aviso as pessoas, né, que o deitar-se depois da Diksha é a hora mais importante, porque você não está fazendo nada. Você simplesmente está disponível para que algo aconteça a você sem que você atrapalhe, sem que você interfira, porque tudo está ali para ser dado a você, tudo já está sendo dado a você. E você, no anseio de fazer mais e mais coisas, não acolhe, não recebe o que já está vindo para você. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o fazer e o acolher. Né? Nesse equilíbrio as coisas são potencializadas. Tá bom? Senão a sua mente vai estar sempre criando um roteiro de por onde eu devo ir, o que fazer, que recurso usar, como lidar com isso, como lidar com aquilo. Né? E se você for observar, sempre tem alguém no controle desse processo. Né? Alguém querendo mandar, alguém querendo tomar decisões do que deve e não deve acontecer, como deve acontecer, que horas deve começar, que horas deve acabar, como conservar, como fazer. Né? Todo esse anseio de ter controle sobre as coisas, ele deve ser deixado de lado. Né? No bom sentido. Né? No bom sentido. Deve ter equilíbrio. Tá bom? Oi, Cristina. Quirino. Oi, Setu. Vivi um namoro transformador e de muito amadurecimento para ambas as partes. No momento estamos separados, mas nos vemos às vezes. Nos falamos e frequento a mesma igreja que ele. Então, Cris, que bom. Mas eu não sei o que você gostaria que eu comentasse, tá? Continua aqui em cima. E a semana passada pedi carona para ir para a igreja e disse que não dava. Nossa, fiquei magoadíssima, sinto que ele gosta de mim, mas nega esse sentimento. O que eu faço para ficar tranquila quanto ao não do universo? Cristina, a gente nem sempre consegue saber do outro, né? Muitas vezes depositamos esperanças e sonhos e muitas fantasias naquilo que a gente espera receber de uma outra pessoa. Todos nós fazemos assim. A gente aprende isso com os próprios pais, né?
Aprendi isso com os amigos, aprendi isso em tudo quanto é lugar. Parece que temos um forte condicionamento, né, em acreditar que uma outra pessoa possa participar da nossa vida no sentido de completar. Né? Temos um anseio, né? Existem inúmeras frases aí, né? Tipo, outra metade da laranja, a tampa da minha panela. Né? Isso faz parte até de uma cultura popular. Mas inconscientemente nós temos sim o anseio de conviver com uma outra pessoa, de trocar né, inúmeras experiências, de trocar afeto, de trocar companhia, e uma série de coisas. São anseios legítimos, são da natureza humana, são até mesmo da natureza animal. Né? Eu aqui da minha janela, eu moro aqui em São Paulo, mas eu tenho o privilégio de ser visitado aqui diariamente por um monte de passarinhos. Né? Alguns vêm sozinhos, outros vêm acompanhados de um parceiro. Né? Tem vários passarinhos que chegam aqui para comer uma mãozinha que eu deixo aqui na janela. Quase sempre eles vêm em dupla. Né? Alguns vêm sozinhos, mas muitos deles vêm em dupla. E é muito interessante observar isso. É parte da natureza. Né? Viver a dois, estar em dois, trocar com uma outra pessoa as experiências de vida. Né? E aprender com o outro, e aprender a nosso próprio respeito através do outro. Né? Como eu mencionei há pouco aqui, nós espelhamos uns ao outro, nós crescemos na medida em que esse espelhamento é aproveitado por ambos. Né? Então, é natural que a gente tenha esse anseio. Agora, a gente também deve começar a olhar para o fato de que às vezes o outro não tem os mesmos anseios, né? Ou tem muito medo. Né? Sempre que a gente está se aprofundando numa relação afetiva, quase sempre, né? Não é uma regra geral, claro que não, mas é muito comum que no momento em que o amor expande, no momento que ambos né, vão se tornando mais íntimos, vão se tornando mais próximos, que paralelamente a tudo isso que está acontecendo, surja também um medo muito profundo. Né? Inconscientemente é como se você deixasse de existir. Talvez você consiga lidar bem com isso. Né? Talvez você consiga se colocar, se entregar de tal forma ao amor, né, que você não relute em deixar de existir como pessoa. Né? Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Então, ao mesmo tempo, simultaneamente a esse evento, né, fantástico, que é a gente se envolver com uma outra pessoa e se permitir momentos de fusão. Né? O que é este momento de fusão? É o momento em que os dois parceiros desaparecem no amor. Permanece o amor e os dois egos desaparecem. O que acontece é que quando a gente vai se aproximando, vai se envolvendo, vai crescendo em afeto, vai crescendo em intimidade, muitas vezes o nosso ego ele entra em pânico, né? Porque você se vê diante de um impasse. Se não você, Cristina, o seu parceiro, né? Um dos dois não aguenta. Né? Então, é importante a gente saber, e de vez em quando lembrar disso, né? Que mesmo que você esteja querendo viver uma relação afetiva, querendo se aprofundar numa relação de amor, né? Que o medo gigantesco, também participa disso. Né? Além de todas as fantasias, além de todas as necessidades, né, que a gente atribui ao outro de preencher aquilo que nos falta, o outro muitas vezes não está disponível para isso, né, ou ele não tem para te dar o que você espera receber dele, logo ele também se afasta, enfim, né, tem muitas coisas. Né. Eu só posso te dar aqui, são respostas genéricas, eu não posso te dar uma resposta mais precisa. Então, isso a gente tem que estar conversando de uma outra forma, numa outra situação. Tá bom, Cris? Só estou dando alguns toques aí de possibilidades. Né? A Nana Mandala, como lidar com os desejos autodestrutivos? É a mesma coisa que eu já comentei com você, Nana Mandala, é que a gente não lida com essas coisas. Né?
Lidar com desejos, seja lá a natureza do desejo, sempre vai implicar em alguma forma de repressão, em alguma forma de supressão, tá bom? Então vamos parar de usar o termo como lidar com. Eu já disse isso, estou repetindo mais uma vez porque você também colocou isso numa segunda pergunta. Desejos autodestrutivos, eles têm inúmeras origens. Né? Muitas vezes ela é kármica, né? Tem algo dentro de você que não gosta de você mesma, né? Tem uma parte sua que não gosta de outra parte sua. Né? Então essas coisas todas precisam ser trabalhadas e serem vistas com bastante delicadeza, com bastante carinho, tá bom? Aí eu sugiro que você faça algum tipo de trabalho mais individualizado, né? Porque a autodestruição ela é complexa, né? E não cabe fazer comentários rasos, né, a respeito, né? A autodestruição é uma coisa bem complexa, né? E muitas vezes se origina por um sentimento de rejeição, né? Estou só apontando para uma possibilidade para te dar um exemplo, né? Onde você não passou por um processo de gestação, né, dentro do útero da mãe, onde você se sentisse acolhida. Né? Muitas vezes uma criança não é bem-vinda, não é esperada, né? Ela vem sem querer, vem porque o método anticoncepcional falhou, né? Ou outros motivos. Então tem tantos aspectos, né, que fazem com que você sinta dentro de si um não para a vida, uma não vontade, né, de estar onde você está, de ser quem você é. Então tudo isso também tem que ser examinado com muita delicadeza, com muito cuidado e com muita profundidade, tá bom? Eu não tenho como te dar esse tipo de resposta mais detalhada aqui no encontro, tá bom? Mas eu estou te dando alguns direcionamentos para você fazer. Então um deles é um dos processos que é oferecido para doadores de Diksha por trainers, não só doadores de Diksha, ele acolhe todas as pessoas, que se chama o processo das 4 cestas. É um processo onde a gente examina os conteúdos emocionais, os conteúdos mentais, que participam de todas as fases da nossa vinda ao planeta Terra. Né? Como é que se deu, como é que você viveu dentro da barriga da sua mãe, quais são os fatos que ocorreram nesse momento, como é que você se sentia lá dentro e como é que você, ao vir ao mundo, foi acolhida. Né? Já nas primeiras horas, e nos primeiros dias e nos primeiros meses. Tudo isso vai fazer com que você sinta alguma coisa a respeito da vida e a respeito de si mesma. E às vezes é tão forte que você nem, como adulta hoje, você nem sabe que isso existe, né? Mas está aí. Então tudo isso precisa ser também trabalhado de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa e com muita responsabilidade, tá bom? Procure ficar atento, vira e mexe tem alguém oferecendo esse processo, os trainers, né, aqui de São Paulo, que acho que é onde você mora, né, enfim, tem vários lugares aí que isso é oferecido. Fique atenta, quando surgir, agarra a oportunidade e faz, tá bom? Oi, Vanir. Perdi meu marido há 9 anos e ainda sofro muito com a sua morte. Ele morreu de repente. O que fazer com esses sentimentos de falta? Ivaneiro, um pouquinho dessas coisas eu coloquei aqui. Eu vou repetir algumas. Né? É muito importante você ver do que você sente falta. O que exatamente você sente falta. E se isso que você sente falta não pode ser adquirido, não pode ser encontrado de uma outra forma. Né? Porque eu já mencionei aqui as relações, os relacionamentos em que os dois parceiros esperam um do outro que o outro lhe dê aquilo que lhe falta, né, o que é mais comum de acontecer, a gente chama isso de relação de codependência, né,
Eu tenho alguma coisa que você não tem e você tem alguma coisa que eu não tenho. Então vamos nos relacionar, vamos nos casar, porque assim a gente se complementa naquilo que nos falta mutuamente, né? Obviamente, impomos ao outro a responsabilidade de nos dar aquilo que não temos, e vice-versa. Quando um dos dois deixa de dar ao outro aquilo que lhe cabe, o relacionamento começa a entrar em conflitos muito sérios. É o que a gente sabe que acontece, né? Então, aquilo que é prometido diante de um padre, diante de um juiz, né, como sendo algo eterno, né, é um contrato. É um contrato que se faz. E esse contrato muitas vezes não é cumprido por uma das partes, né? Não é cumprido por nada, porque o outro de fato não tem condições de cumpri-lo. Então, às vezes isso ocorre mesmo os dois estando vivos, né? Para isso existe a instituição do divórcio, né? Que ocorre quando uma das partes não cumpre, né, aquilo que prometeu, e gera frustração, gera briga, gera uma série de desapontamentos e frustrações, né? Então isso ocorre porque o contrato que a gente acredita que deva ser permanente é rompido. Mesmo quando você perde um marido, né, o sentimento interno é de quebra de contrato. Você escolheu estar com alguém que não está mais aí. E tudo aquilo que você esperava receber dele, né, você não vai receber, porque ele não está mais aí, né? Então é importante a gente ver como a gente deposita numa outra pessoa a responsabilidade de nos fazer feliz. E a gente deposita, né? A gente exige que o outro nos dê amor, que o outro esteja junto, que o outro seja parceiro, que nos dê suporte, que nos proteja, que, né, nos sustente, etc, etc. Nós atribuímos uma série de coisas ao outro, tanto o homem quanto a mulher. São esses contratos que eu estou mencionando, né? Isso não pode servir de base para um relacionamento saudável, seja lá que relacionamento for, né? O relacionamento só pode ser saudável no momento em que um não precisa mais do outro. Aliás, nunca precisou. Quando ambos os parceiros estão juntos, porque os dois são abundantes naquilo que têm a compartilhar. Ou seja, um relacionamento que ocorre não pela carência de ambas as partes, e sim pela abundância das duas partes. Quando os dois têm muito a dar e não tem como conter tudo aquilo que tem a dar dentro de si, né? Então busca um parceiro para compartilhar as suas riquezas, a sua abundância, o seu amor, o seu afeto, a sua presença, né? E o outro também. Aí quando o outro não está mais presente, isso não vai te causar esse sentimento de falta, né? O sentimento de falta, ele acontece porque a relação não está fundamentada numa coisa real, e sim numa fantasia de que alguém pode te dar o que você não tem, né? Como esta pessoa não está mais disponível, você se vê carente, infeliz, vazia e solitária, né? E outras coisas mais, né? Então é importante rever quanta fantasia, quanto sonho, né, quanto anseio você não tem e carrega dentro de você mesma de ser preenchida em todas as suas necessidades, ou pelo menos na maioria delas, né, por uma outra pessoa. E vá em busca disso, né, até mesmo estando na companhia de pessoas que, pelo prazer de estar com elas, e não porque elas vão te dar aquilo que você não tem, né? Isso vai mudar o seu perfil, isso vai mudar a forma de você se relacionar. Não é só com um homem, né, alguém que possa ser um parceiro, mas com amigos, amigas, né? Até com filho, né? Tem gente que põe filho no mundo para não se sentir sozinho, né? E depois fica na cobrança, né, se o filho não está, depois que, né, já se torna um adulto, disponível para lhe fazer companhia, como esta mãe ou este pai esperavam, né? Então, a gente precisa olhar esses comportamentos todos, porque eles não são saudáveis, né? E vão gerar sofrimento, e vão gerar frustração, vão gerar resignação,
né? Porque a gente sabe a paciência, né? Um dia a gente não vai estar aqui mais, bababi, bababá, mas tem uma profunda dor aí, né? Um estágio de sofrimento que precisa ser liberado, sim. Né? Oi, Patrícia Yuka. Os outros nossos relacionamentos são nossos espelhos. É isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Os outros, raramente a gente consegue olhar para uma outra pessoa e ver a outra pessoa. Né? Além da gente se projetar continuamente em uma ou em diversas pessoas, né? Raramente somos capazes de ver o outro. A gente só pode saber do outro aquilo que a gente sabe da gente. Né? A gente vê no outro sempre aquilo que a gente é, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sente. Como que você vai ver no outro algo que você não tenha dentro de si, algo que você não seja? É praticamente impossível. Então, quando você vê algo no outro, você sempre vai ver um espelhamento, um reflexo daquilo que você traz dentro de você. Que você acha que todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Claro, todo mundo é igual, né? Todo mundo é semelhante, todo mundo, mas todos nós temos individualidades e diferenças também. Só que a gente não sabe do outro porque como saber do outro se eu não conheço isso que o outro é, porque eu não tenho isso dentro de mim, né? Por isso que a gente vai constatando, né, que raramente a gente olha para uma outra pessoa, né? É muito raro. Você tem que estar muito isento de si, né? Isento da projeção. Por mais que você se esforce para saber, para conhecer, para entender, você só pode ver, entender e conhecer aquilo que você sabe de si mesmo. Fora isso, não tem chance disso acontecer. É muito raro. Por isso que nós somos, sim, reflexos, espelhos uns dos outros. Né? Porque a gente sempre atribui e responsabiliza o outro, coisas boas e coisas ruins, na mesma proporção, na mesma medida que a gente tem estas mesmas coisas dentro de si. Tanto as coisas bonitas quanto as coisas feias. Né? Por isso que somos espelhos. Oi, Lúcia Sant. Se os relacionamentos amorosos são os mais importantes para nos vermos como espelho, não são mais. Né? Eles são, vamos dizer assim, os mais eficazes nesta missão, por conta da intimidade. Né? Então, todos os relacionamentos são relativamente amorosos. Né? Pode ser com uma mãe, pode ser com um pai, pode ser com um irmão, pode ser com um filho. Né? Sim, o amor está presente nas relações. Né? Pode ser com alguém com quem você trabalhe junto, pode ser um grande amigo, uma grande amiga, e pode ser uma pessoa com quem você tenha uma relação amorosa, né, de parceria. Né? Esta relação mais íntima, né, com alguém do sexo oposto, que seja diferente de você, com quem você tem um vínculo de afeto, um vínculo amoroso, é a situação mais complexa de todas elas. Né? É sempre o parceiro de quem a gente espera alguma coisa que vai também nos trazer os maiores desafios. Sempre é. Né? Porque as outras pessoas fica mais fácil você lidar, né, entre aspas, com as situações que vão surgindo. Nem que seja sair fora, né? Ou tomar uma atitude mais radical, mais drástica, né? De entrar em confronto, por exemplo, com um parceiro de quem você precisa, né? Com quem você troca afeto, é muito mais difícil. Né? Porque também se cria toda uma situação de dependência e de intimidade. A intimidade que você tem com um parceiro, ela não é igual, né? A intimidade que você tem com uma outra pessoa. É com ele que você vai viver as experiências mais complexas, né? É com ele que você vai trazer o seu pai, a sua mãe, junto, né? Tudo aquilo que você aprendeu em casa, os valores, as crenças, os conceitos, os preconceitos e os condicionamentos. É na relação a dois que essas coisas vão se manifestar
mais fortemente. Mas em qualquer relação, obviamente, isso acontece também, né? Mas na relação a dois isso fica mais forte. Mais difícil de cuidar. Oi, Jussara Gertke Sarmento. Jussara Sarmento. Boa noite, Setu. Fiz o processo das 64 Dikshas. Apesar do desafio de manter-se presente o tempo todo, foi tranquilo. O que me intriga foi quando cheguei em casa, fiquei tonta. Por que isso te intriga, Jussara? Né? A gente fica tonto mesmo. Não precisa ficar intrigada não, tá bom? Sempre que você for viver uma experiência, né, onde a sua energia é potencializada, né, o corpo não está preparado. Então, o corpo ele está acostumado a interagir com um determinado estado de consciência. Né? Quando você recebe 64 dikshas, né, fora todo o ambiente que é preparado para isso, né, todo tipo, né, toda a condição do momento, é natural que o corpo não responda como sempre responde. Né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer. Né? Receber 64 dikshas no intervalo, digamos assim, de 5 horas, aproximadamente, é muito forte. E diksha não é só alguém chegar perto e colocar a mão na sua cabeça. Né? Diksha, ela vai trabalhar no seu cérebro, ela vai trabalhar nas suas emoções, ela vai trabalhar em todos os conteúdos que precisam ser liberados, ela vai trabalhar fortemente na sua mente, né? Fortemente. Então, esta tontura é mais do que esperada. Né? Por isso que é importante, depois do processo, a gente descansar, a gente ter um tempo aí de pelo menos uns 20 minutos para ficar deitado, relaxando, ouvindo música, quieto, né? Para que as coisas possam ser integradas, serem mexidas e reintegradas, serem mexidas e serem reintegradas. Né? Uma vez eu fiquei, depois de um processo desses, quase umas 2 horas fazendo uma pessoa andar dentro do espaço. Né? Ela não conseguia, né? Ela ficou prostrada e acabada. Né? E eu tive que caminhar com ela, fazer ela botar o pé no chão, ficar em pé, até que depois de quase 2 horas, né, estando com ela, ela fosse capaz de sair do espaço, pegar o carro e voltar para casa. Né? Fiz ela me prometer que ela me ligaria depois, para dizer que chegou bem. Então é normal, viu? Não fica intrigada não. Né? Vai se acostumando a receber cada vez mais energia e acolher. Né? Os Wellness Meditators, né? Aqui no Brasil somos em 4, a gente demorou bastante para conseguir, depois do preparo que a gente faz para dar início a uma Wellness Meditation presencial, às vezes a gente não conseguia nem andar, a gente é elevado, né? Sentar numa cadeira, depois alguém tem que tirar a gente da cadeira e levar a gente de volta para a gente deitar um pouquinho. Porque a interação com a energia ela é muito forte. Depois a gente foi se acostumando, hoje a gente já não passa mais por isso. Né? Mas no começo era assim. Né? A gente não estava acostumado a fisicamente dar conta de estar na presença de tanta energia. Depois a gente vai se acostumando e a energia vai ficando mais forte, a gente se acostuma, ela vai ficando mais forte, o corpo vai gradualmente se tornando mais capacitado a suportar um nível de energia mais forte. Tá bom? Isso é assim com todo mundo. As pessoas mais sensíveis, talvez seja o seu caso, demora um pouquinho mais, né? Ou você já está mais aberto para acolher uma quantidade maior de energia e isso vai mexer com você. Tá bom? Ou está mexendo ainda. Né? Mas não se preocupe não, é assim mesmo. Gente, já são 11h05. Passei da hora. Patrícia, se tu nas semanas em que não conseguimos ir às sessões de Diksha para fazermos a parte da doação, funciona fazermos à distância
Patrícia, não tem obrigações com relação a Diksha, tá? Acho que eu já comentei isso com você antes, tá bom? Você pode se relacionar com o divino, você pode se relacionar com a presença que se manifesta 24 horas, tá bom? Não precisa esperar a sessão de Diksha para isso não. E preocupe-se também, ocupe-se também de receber energia, tá? Não fica tão preocupada em doar energia quando você não vai a uma sessão de Diksha, tá bem? Faça suas meditações e pode enviar sim, Diksha, temos os grupos com um monte de gente aí pedindo Diksha porque a pessoa não está bem, porque a pessoa está doente, porque a pessoa está passando por alguma coisa difícil, né? Vai observando, vai lendo esses pedidos, né? Eles são postados no Telegram, no WhatsApp, e a hora que você puder, sempre é bem-vinda a Diksha que você estiver oferecendo, tá bom? Mas não faça isso como uma obrigação que substitua a sua ida a uma sessão de Diksha, tá bem? Não é por aí não, tá? Bom, gente, eu vou encerrar o encontro aqui, porque já passou da hora, tá bom, Valéria? Se você puder repetir a sua pergunta na semana que vem, eu vou gostar de responder, mas agora já está na hora de eu fechar o encontro, tá bom, querido? Então, espero te ver novamente aí semana que vem, Valéria. Namastê, queridos, muito obrigado pelas perguntas. Hoje choveu pergunta aqui, não dei conta de responder todas, né? Mas é o que eu não gosto eu gosto de me aprofundar um pouquinho naquilo que eu estou falando e eu acabo me estendendo um pouquinho. Bom, às vezes não dá tempo de responder a todas. Namastê, obrigado. Nos vemos dentro de 10 minutos na Oneness Meditation e até já. JD